Olá, começa agora mais um Em Casa do Povo e hoje nós recebemos a vereadora Patrícia Giuliani para conversar um pouco sobre as ações do poder público diante da pandemia do novo coronavírus que tem afetado o mundo todo, inclusive a nossa cidade. Seja bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui na TV Câmara junto com vocês. Com toda essa pandemia, essa nova realidade, o novo atual, a gente precisa entender que o isolamento social tem sido defendido pela Organização Mundial da Saúde e, claro, a Câmara Municipal também está tentando se adequar da melhor forma nessa questão do isolamento e, por isso, fechou as portas lá no finalzinho do mês de março, mas nem por isso o trabalho parou. Queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa, como é que tem sido o trabalho do vereador durante esse momento de distanciamento e isolamento social? Eu acho que a pergunta é oportuna, porque ainda que o espaço físico esteja fechado e estivesse fechado, a gente tem trabalhado eu acho de forma tríplica já, né? Na verdade, quase que dobra nossas ações, porque a gente acaba ficando à disposição o tempo todo, pelo celular, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail. A gente tem feito várias videoconferências também, tanto com o prefeito, com os secretários, mas também entre os vereadores também. Então a gente achou outras formas de se adequar a essa realidade. Eu acabo sempre justificando para minha família, porque a gente acaba ficando em casa e trabalhando quase que dobrado, mas porque a partir do momento que você é eleita, né, e eleito como vereador, você não tem só a responsabilidade de cuidar dos seus, da sua família, proteger no isolamento. Nós somos responsáveis pela vida do outro e é isso que faz com que a gente permaneça nessa casa, né, e possa dar continuidade ao trabalho. Então, eu observo que muitos dos vereadores também cuidaram muito das suas bases, dos seus apoios e também se dispuseram a votar vários projetos importantes que o prefeito trouxe para essa casa, que eu acho que a seriedade e a responsabilidade neste momento de pandemia, né? E esses projetos mostram, na verdade, como tem sido o trabalho do poder público aqui na nossa cidade, projetos do prefeito Izaias Santana que foram colocados em pauta aqui na Câmara Municipal justamente para auxiliar as famílias que mais precisam nessa fase. Foram vários projetos, eu queria que você falasse da importância deles e como isso impacta as famílias que mais precisam. Realmente, eu acho que o prefeito Izaias teve uma sensibilidade muito grande de olhar e definir algumas prioridades para alguns núcleos de forma bem emergencial. Então a gente vê que um dos primeiros decretos que ele trouxe realmente à tona, ele colocou muito sobre a questão do corte de água, né, suspensão do corte de água, porque se a gente está falando de vigilância sanitária, do autocuidado, nenhuma família poderia ser impactada por um corte de água pela falta do pagamento. Então foi uma das primeiras ações que ele propôs. Logo depois ele também propôs a isenção das tarifas de água e esgoto para as famílias que estão cadastradas na residência econômica. Também trouxe um projeto de adequação também e antecipação do salário dos professores eventuais, que eles foram contratados, mas como cessou as aulas, eles também tiveram esse impacto, então eles vão receber antes e depois vão prestar o serviço. Eu acho que isso também foi importante. Um olhar também sério para o tocante aos ambulantes da cidade, porque também ficaram fragilizados com essa questão, né, realmente da falta do movimento e em relação de microcomércio, né, que eles têm acesso. Foi proposto um valor de R$ 308, que corresponde a 2 parcelas de 154. Muitas pessoas questionaram isso, mas qual foi o intuito do projeto? Nós estamos falando, nós não temos realmente como reestruturar uma questão financeira para adequar todas as dificuldades e as necessidades das pessoas, mas o objetivo era ser um valor que fosse próximo de uma cesta básica. A gente tem um preço hoje que varia de 60, 80 a 150, então foi pego o valor maior de uma cesta básica, que é 150 aproximadamente, para que essas pessoas primeiro tivessem acesso à alimentação. Eu acho que a gente vai estar falando de fome, então assim, nenhuma outra questão é prioridade, né? A sua própria subsistência. Então ele votou, nós conseguimos aprovar esses 3 projetos que foram muito importantes na semana passada. Essa semana a gente votou também, falando muito sobre o Vale Merenda, né, que também foi algo importante, nós votamos hoje nesta casa e foi por unanimidade também, é um projeto que atende todas as crianças e os alunos de forma, na rede municipal, atinge mais de 22 mil pessoas nesse projeto. O projeto foi elaborado dentro do valor de R$ 100 a R$ 60 por aluno. Então, as crianças que estão na creche, no ensino fundamental e no EJA serão contemplados. E aí você, de novo, volta à questão da alimentação, né? A gente sabe que muitas crianças, né, vão até a escola e dependem da alimentação. Como a escola está fechada por conta desse isolamento, achou-se necessário essa medida emergencial. A família vai receber isso de 3 formas, pode receber de 3 formas. Ou por um aplicativo,
ou por um voucher, que é um cartão, ou a própria cesta básica. Isso vai ficar a critério tanto da Secretaria de Educação e Finanças, junto com essas famílias beneficiadas. Agora, uma dúvida, quando a gente fala em tantos projetos a fim de resolver o problema pontual, que é a questão da fome, a questão da necessidade, é de onde vem o recurso? Tem sido feita uma reestruturação, então tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho de lá. Eu queria que você explicasse só para as pessoas entenderem de onde vem esse dinheiro todo, né? Acho que foi importante você falar nesse assunto, porque a gente fala do outro projeto que a gente votou hoje aqui também, que foram realmente nós conseguimos alterar o orçamento, a dotação orçamentária através das emendas impositivas. Então, realmente, a gente vai ter uma baixa na arrecadação, já vem tendo essa baixa. Sofremos agora com a pandemia, então o que acontece? São vários ajustes que o prefeito tem que sinalizar, de repente é uma obra, uma outra questões que ele pode estar movimentando, mas a dotação orçamentária, ela depende, é como se fosse quase que um título, né? O que dá para a saúde é saúde, que é educação é educação, a gente tem verbas carimbadas que a gente fala. Mas o que essa casa votou hoje que foi de extrema importância? A maior parte dos vereadores destinou a sua emenda impositiva de 2020 para as ações do combate, né, do Covid. Então, o que vem a ser isso? Cada vereador tem uma faixa de R$750 mil que ele pode destinar no ano anterior para ser executado no ano posterior. E aí, cada vereador, um destina para a quadra, para o esporte, para a saúde, para a alimentação. Ainda que 50% seja destinado à saúde, ela pode ser vinculada à Santa Casa, aos hospitais, enfim, algumas outras entidades que no tocante à saúde. E depois esse 50% ele vai destinar para aquela área que ele gostaria, né, de um projeto que é pessoal, junto com a sua própria comunidade. Mas aí a gente viu realmente essa necessidade de olhar para o orçamento, de poder permitir que o prefeito tenha maleabilidade para negociar isso, e conseguimos. Somos em 6 vereadores que destinamos 100% da emenda, né? Foi eu, o Abner, o Arildo, o Rodrigo Salomão, Fernando da Ótica e a doutora Márcia. Nós todos destinamos 100%, os demais vereadores, alguns destinaram 50% tocante à saúde, alguns outros optaram por, neste momento, não sinalizar, né? A gente respeita a sua indicação, mas nesse montante nós conseguimos alterar o orçamento em quase 5 milhões. Então, essa alteração ela vai direto para a Secretaria de Saúde para o combate ao Covid, mas ela tem as ações sociais, financeiras e de saúde também. Então, foi um projeto importante que a gente votou aqui hoje também, olhando para a questão mais vulnerável da cidade. Uma das questões mais importantes, né, que você muito bem colocou quando a gente olha para essa pandemia é a questão da fome. Tem muita gente que não tem o que comer dentro de casa. Diante disso, o município tem realizado ações para justamente conseguir arrecadar alimentos. A gente fala então do Fundo de Solidariedade, que é uma situação, na verdade ele já existe, já faz um trabalho excelente aqui na cidade, mas nesse momento está voltado para doação. Ter esse olhar humano nessa hora precisa ir além da política? Com certeza. E eu vou deixar aqui o meu testemunho de que eu estou muito orgulhosa da sociedade civil. E eu não estou falando só de Jacareí, eu acho que o Brasil como um todo, né, ou o mundo, né, as pessoas se tocaram e observaram o seu momento e o momento do outro, e a solidariedade ela está imposta e está inerente neste momento de pandemia, né? Ainda que seja um momento muito delicado, a gente ainda consegue tirar algumas coisas boas. O que eu observo hoje aqui na cidade é que os cadastros, existe realmente o cadastro nos CRAS, que é pertinente à Secretaria de Assistência, que tem um cadastro do Bolsa Família, que tem um cadastro dos 5 CRAS, que tem um número de famílias que são atendidas e que tem esse benefício da alimentação, que seria a cesta básica. Só que, diante da pandemia, observou-se a necessidade de ampliar esse serviço. Então, o Fundo da Solidariedade, ele entra no tocante para atender esse grupo maior de população que foi pega de surpresa, que ficou sem o seu recurso, e às vezes é aquele recurso diário que ele precisa trabalhar. Às vezes, a pessoa que trabalha como ambulante, ela recebe diariamente, ela precisa vender para ter o recurso dela. Então, e isso falta o alimento. Então, eles montaram um esquema muito, muito interessante no Fundo da Solidariedade, que eles estão hoje no Educa Mais Centro, né, recebendo. Então, todo mundo que estiver assistindo, que tiver intenção, possa doar o alimento ali, e eles estão destinando para as famílias. Então, existem 2 trabalhos, um que é feito pela Secretaria de Assistência Social, pelos cadastros, e um para um 56, que a pessoa também pode ligar no 56 e fazer o seu cadastro para estar recebendo essa cesta. Eu desejo realmente que as pessoas compreendam, eu acho que não só o poder público, mas nem só o fundo, mas as igrejas, as outras organizações sociais, elas estão se mobilizando. Eu acho que é um momento que de tudo isso a gente pode tirar alguma coisa boa, né? Quem pode
doa, né, para ajudar o próximo. Agora, quando a gente fala desse impacto econômico que é visível, não é só aqui em Jacareí, é um problema mundial. É importante a gente reforçar que é um problema mundial. Todo mundo quer voltar a trabalhar, mas aí a gente entra numa disputa ali entre saúde e economia. Como é que você avalia, Patrícia? A gente está em quarentena até o próximo dia 10 de maio, segundo o decreto do governo estadual, mas como é que você avalia o posicionamento de quem hoje defende a abertura total do comércio? Eu tenho que falar como a minha profissão. Eu sou profissional de saúde, então para mim é muito claro defender o meu posicionamento. Além de eu ser profissional de saúde, eu sou filha de comerciantes, então a minha família inteira é de comerciantes. Então eu discuto muito essa relação e eu acho que é uma linha tênue do que é economia e o que é saúde. Porém, a gente tem que entender o seguinte: hoje nós estamos numa pandemia. O que é uma pandemia? É um mundo debruçado por conta de um vírus que trouxe uma avalanche, né, e que permite realmente um contato. Hoje eu estava até justificando isso para um vereador, né? A gente estava conversando sobre isso. Hoje o contato físico, o fato de você estar próximo a alguém, faz com que você possa morrer daqui 15 dias, 16 dias. Essa é a realidade. Então, o que a gente está falando hoje? Nós estamos falando de um controle de uma curva. O que as pessoas confundem muito é que entendem assim, de que, por exemplo, nós estamos um indicador muito bom aqui em Jacareí. Nós temos aproximadamente só, infelizmente ainda, mas são 2 óbitos importantes, mas é um número ainda pequeno, mas muito justo. De pessoas idosas. Exatamente. Temos aí uma média de 24 pessoas positivo, né, que já tem, mas temos 80 pessoas ainda que não foram diagnosticadas e estão nesse meio tempo. Mas o que a gente tenta justificar para as pessoas? Ninguém é contra a abertura do comércio. Todo mundo compreende e entende a responsabilidade de voltar e muitas outras consequências virão a partir disso. Só que o que a gente está falando hoje é assim: quanto mais rápido a gente abrir este comércio, mais rápido as pessoas vão se encontrar, mais rápido as pessoas vão se contaminar e o que vai acontecer é que a rede pública, pela quantidade de leitos hospitalares, não vai dar conta no único momento. Então, quando essa curva que ninguém entende é de forma muito clara. Se você ficar na sua casa mantendo o isolamento e poucas pessoas se encontrando, elas vão ficando doentes, essas que estão se encontrando, e vão ser atendidas, vão ficar boas, vão ficar recuperadas e vão embora para sua casa. Se a gente começar a se encontrar, a gente vai começar a contaminar numa semana muito rapidamente. Suponhamos que a gente evolua para 100 pessoas em uma semana, por conta do comércio abrir. O que vai acontecer é que quando chega no hospital, o profissional de saúde ele vai ter que optar. Essa é a dura realidade que nós estamos vivenciando. É o profissional da saúde olhar e falar: essa pessoa vai ter que morrer porque eu preciso pôr o ventilador nessa porque não dá. Então, o que a gente está fazendo? O que a gente tem pedido para as pessoas manterem isolamento? Para que a gente possa controlar minimamente. Vamos adoecer? Provavelmente uma boa parte da população vai adoecer. Nós não precisamos morrer todos, nós não precisamos ficar sem essa condição. Então, hoje, a gente prioriza muito, né, a importância da questão econômica. Acho que o prefeito tem sido firme nessa condição com o governador, que tem feito esse decreto. São Paulo tem sinalizado. Hoje existem indicadores e o diagnóstico de que nós, da região metropolitana, nós estamos atrasados durante 3 semanas em relação a São Paulo, porque estamos um pouquinho mais distante. Então, isso provavelmente a gente tem um aumento nessa taxa daqui a 3 semanas. O que a gente vê hoje, o governador sinalizando que a partir do dia 11 realmente há uma flexibilização, mas hoje é importante que as pessoas se conscientizem que ela está prevenindo a vida dela, a do outro, e também está favorecendo aquele profissional de saúde que vai ter condição de atendê-la. Essa é a dificuldade, né? Falando em profissional de saúde, você, para quem não sabe, Patrícia é também profissional de saúde, além de vereadora. Ela está vereadora, mas é profissional de saúde. Diante disso, claro que você tem uma visão mais abrangente da realidade da pandemia. Foi discutido aqui na Câmara Municipal a possibilidade de uma obrigatoriedade do uso de máscaras. Porém, foi adiado, o projeto possivelmente entrará na pauta daqui a algumas semanas, mas é importante a gente defender não só o uso do álcool em gel, lavar as mãos, usar as máscaras. Exatamente. Foi um projeto da minha autoria, também junto com a autoria do Abner, do vereador Abner e do Rodrigo, nós 3 vereadores que estamos hoje compondo o PSDB. E nós todos, quando a gente elaborou esse projeto, a gente tem a clareza e a responsabilidade que nós, como vereadores, precisamos
por projetos como este, que possa, é nossa obrigatoriedade, é nossa obrigação realmente, poder não ficar só esperando o decreto do prefeito ou só o próprio prefeito ou o governador sinalizar. Nós precisamos olhar o interesse da comunidade. Eu e o Rodrigo somos profissionais de saúde, nós estamos em contato com muitos profissionais de saúde. As pessoas pediram muito para a gente essa demanda. E como a gente, falando um pouquinho do assunto que a gente falou anteriormente, o que essa condição iria beneficiar? O próprio retorno, porque nós temos que ter o retorno do comércio, porque nós temos que ter clareza que nós vamos retornar, nós vamos flexibilizar de forma leve, mas a pandemia ainda vai durar um bom tempo. Então nós vamos ter que usar máscara por muitos e muitos meses, porque ainda que e quanto mais você tiver no seu comércio com a máscara, que você possa adentrar um comércio, você se protege o outro, os funcionários também se tornariam protegidos e assim a gente volta a falar um pouquinho daquela curva que fica um pouco mais linear, né, sem que ela tenha essa condição de subir. Eu fiz um juramento, eu falo isso e defendi hoje de forma veemente mesmo o meu projeto, o nosso projeto, porque eu tenho convicção de que ele deveria ter sido aprovado hoje. Nós tivemos um cuidado de não expor a fiscalização de forma tão efetiva. É um projeto de regulamentação de algo que é necessidade para a saúde pública da nossa cidade e atender a necessidade desses comerciantes de voltarem com mais segurança e proteger a nossa cidade. Então, eu fiz um juramento de salvar vidas. Acho que se uma vida que a gente salva é infinitamente maior do que zero. As pessoas não podem olhar para a saúde com esse olhar quantitativo. Nós não somos números, somos pessoas, né? De forma muito significativa. Perder alguém é algo muito difícil. Então, o que a gente puder fazer para propor essa ação, a gente vai fazer. Os vereadores tiveram muitos embates e muitos questionamentos, muito em relação ao quanto custa esse álcool gel, o quanto custa essa máscara. Nós temos que debater isso de forma ampla. Hoje a máscara, efetivamente, tem máscara de R$2, R$3, de 5, tem formas caseiras de você produzir a sua própria máscara. Tem hoje a sociedade civil tem feito doações, tem muita gente se apoiando. Então assim, e a maior parte da população já está usando máscara. Então a gente fez essa lei propondo essa regulamentação também do uso de álcool gel, porque as pessoas possam se sentir seguras, porque nós estamos realmente expostos o dia inteiro. Então, foi uma pena realmente, eu sinto muito que ele não tenha sido aprovado hoje, ele foi adiado, porém, esse período que ele foi adiado é um período extenso, né? A gente ainda vai tentar propor algumas alterações, vamos ver as sinalizações do decreto do governador, né? E a gente vai seguir, mas eu me sinto orgulhosa, estou muito feliz, porque foi o meu primeiro projeto, né? Porque eu voltei para essa casa faz muito pouco tempo, foi um projeto e eu tenho convicção de que eu fiz a minha parte. Eu contribuí como vereadora eleita, representando os meus colegas da saúde, representando a comunidade que atua e que precisa, e fizemos uma boa parceria aqui, tanto com os vereadores, né, autores, né, mas também com todo o processo jurídico. Foi um projeto muito bem feito, muito elaborado, então eu acho que a gente precisa fazer essa ressalva. Falando em ressalva, é importante a gente falar que aqui em Jacareí, apesar dos 24 casos confirmados até então, a gente já tem casos de pessoas recuperadas, então não é só de notícia ruim que vive o jornalismo, né? É importante falar que tem muita gente recuperada. E aproveitando a presença da Patrícia, eu queria parabenizar os profissionais da saúde, que são os verdadeiros heróis, né? Nesse momento que a gente vive de incertezas, a gente não sabe até onde vai a nossa caminhada nessa luta contra o vírus. Eu queria que você desse um último recado para quem está em casa, para quem está às vezes angustiado, sem saber de fato quando o estudo vai acabar. A gente espera que em breve, mas eu queria que você desse o último recado para quem está em casa. Eu acho que quem está em casa neste momento tem que aproveitar esse tempo que nos falta do dia a dia, que a gente se queixa muito desse tempo que a gente não tem. E a gente aproveitar esse momento que nos foi dado de tempo para a gente poder refletir sobre as questões que são importantes para nós, para que a gente possa refletir sobre o que é a humanidade, qual é o caminho que a humanidade está vindo, quais são os seus níveis de solidariedade, quais são as suas dificuldades, quais são as suas fragilidades, reconhecer nesses profissionais de saúde que estão tanta evidência hoje, porque hoje, enquanto profissional de saúde, você dá a sua vida para salvar o do outro. E esse é o lema de quem faz o juramento, né? Eu às vezes me sinto um pouquinho angustiada, porque enquanto vereadora eu não estou tão no front, mas se houver necessidade eu irei, isso para mim já está muito claro, né? A gente sabe que se eventualmente o hospital de campanha ou qualquer outro lugar que precise de voluntários, eu vou estar à disposição neste momento, né? Porque é algo inerente, é a sua formação.
Então eu queria que as pessoas entendessem e cuidassem da sua saúde, também pudessem fazer exercício, tentassem colocar uma música para dançar, que pudesse aproveitar esse momento das relações entre pais, em filhos, as crianças, esse momento importante para os pais que nesse dia a dia não conseguem conviver. Então eu acho que a gente pode tirar muita coisa boa se a gente tiver um olhar, e um dia de cada vez. Esse é o grande lema que eu trago. Nós temos que, por hoje, nós temos que dar conta do que a gente tem hoje, da melhor forma possível, acreditando que amanhã vai ser melhor. E que as pessoas possam contar com a gente, com a nossa seriedade e com o nosso compromisso de fazer o que for melhor dentro desta casa para a nossa cidade aqui de Jacareí, com certeza. Patrícia, obrigada. É sempre um prazer receber você aqui com a sua vontade de trabalhar pelo povo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. E se Deus quiser, isso vai passar. É isso aí, isso vai passar, que a gente tenha esperança, otimismo, mas que a gente não se esqueça que nós também somos responsáveis para controlar essa pandemia causada pelo novo coronavírus. Se você puder, fique em casa, lave bem as mãos e cuide-se bem. Até o nosso próximo encontro.